Fala galera, beleza? Hoje o papo vai ser sobre o VGIP, tá? No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer um conteúdo bem parecido com o que eu trouxe aí no último vídeo do HCTR, tá? Então a gente vai se ater basicamente aqui ao fluxo de caixa do VGIP para que a gente consiga estimar quanto que este fundo aqui deve distribuir de rendimentos referentes ao mês de junho, tá? Lembrando que a datacom dele é o 8º dia útil do mês, né? Então deve ser aí na próxima quarta-feira, tá bom? Pessoal, de antemão eu peço que você se inscreva no canal, a gente está quase batendo os 4.000 inscritos. Vamos chegar nos 5.000 quanto antes, que era uma meta que eu tinha para o primeiro semestre. Conto com a ajuda de vocês, tá? E já deixa o seu like aqui também, que ajuda bastante o vídeo a impulsionar e mais pessoas poderem assistir e conhecer o canal, beleza? Por fim, galera, eu comentei com vocês no último vídeo que eu abri, né, o meu Instagram, tenho trazido aí alguns conteúdos de investimento, né, tanto de fundos imobiliários, quanto de ações, quanto do mercado exterior, dólar, etc. Então vai ser sim uma fonte aí para vocês, uma fonte a mais, né, para que vocês tenham aí algumas informações e pretendo também, como eu já disse, trazer uma vez por semana um vídeo aqui pro canal respondendo perguntas que eu vou abrir lá no Instagram, tá? Então me siga lá, vou deixar aqui na descrição e aqui também no vídeo, @IanFerreiraME, tudo junto, tá? Ian com Y. Conto com a ajuda de vocês lá, beleza? Bom, de antemão, pessoal, eu não quero perder muito tempo analisando as características do VGIP, porque a ideia do vídeo é justamente trazer a minha expectativa de rendimentos que ele deve anunciar, tá? Então, rapidamente eu vou passar somente por uma das características dele que me atraem bastante, que é justamente o fato dele ter 100% do seu patrimônio alocados em CRIs, tá? Então, este fundo aqui, ele não tem participação em outros fundos imobiliários. Eu, particularmente falando, gosto muito, tá? Um outro fundo com uma característica parecida é o CACR11, né? Aquele high yield aí que nós tanto conhecemos e que vem pagando excelentes dividendos também, né? Mas enfim, é uma característica deste fundo aqui, então ele vai alocar 100% do que ele possui do seu patrimônio em certificados de recebíveis imobiliários, beleza? Bom, dito isso, vamos ao que interessa de fato, que é justamente os resultados, né? O fluxo de caixa aqui do VGIP. Pessoal, eu fiz alguns destaques, né? Então a gente tem aqui a linha de juros, correção monetária, negociações de CRIs, resultado, distribuição total e IPCA referência, tá? São todas linhas importantíssimas porque eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Em relação à linha de juros, a gente percebe que o fundo vem mantendo uma consistência bem interessante, né? Veja que ele saiu de 7 milhões aqui no mês de março, caiu para 6,6 e subiu para 6,9 no mês de maio. Então perceba que ele tem uma certa linearidade aqui na linha de juros, tá? Isso aqui é bem legal, bem positivo, mostra que o fundo está saudável em relação aos recebimentos de juros, né? Do seu cupom de juros dos CRIs que ele possui no seu portfólio. Já aqui na segunda linha, a gente consegue perceber uma pequena variação, talvez um pouquinho acima da linha de juros. Então a gente tinha 5 milhões aqui no mês de março, 6 milhões no mês de abril e 5 milhões e 600 no mês de maio, tá? E uma linha que chama bastante atenção aqui, sobretudo quando a gente for analisar os resultados mais ali embaixo, é a linha de negociações de CRIs. Veja que no mês de março ele negociou 3 milhões e 200 mil reais em CRIs, tá? Isso daqui trouxe uma receita caixa para o fundo que acabou contribuindo para esse resultado de 14 milhões e 200 mil. Veja que esse resultado foi o maior resultado aí dos últimos 3 meses, né? Inclusive com uma diferença até significativa aí, na casa de 1 milhão para o mês de abril e de 2 milhões aqui para o mês de maio, tá? Mas reitero, isso muito por conta das negociações que ele teve aqui no mês de março. E aí, pessoal, vem uma análise muito importante, que é em relação ao resultado que o fundo apresenta no mês e quanto que ele vem distribuindo aos seus cotistas. Veja que no mês de março o resultado foi de 14,2, mas ele distribuiu 12,9, ou seja, ele fez aqui uma reserva de lucros, tá? Ele conseguiu poupar aí cerca de 1 milhão e 300 mil reais. Isso aqui é bem legal, até porque nós vamos ver aqui no mês de abril
que ele acabou utilizando aí quase R$ 1 milhão em reservas, porque ele teve um resultado de 13 milhões e 200, mas distribuiu 14 milhões 144. Foi inclusive quando a cota deste fundo aqui voltou a subir, né? A gente vai ver aqui no gráfico que eu vou colocar para vocês na tela, que a partir aqui do anúncio do rendimento do mês de abril, houve uma grande valorização do VGIP, né? Veja que hoje ele está sendo negociado muito próximo do seu valor patrimonial, né? Um descontinho aí de 3% apenas. Lembrando que ele chegou a ter uma relação preço-valor patrimonial de 0,90, tá? 0,89, 0,90. Então houve uma grande valorização aí com esse anúncio de R$ 1,20. Percebam que no mês de abril houve apenas 18 dias úteis, tá? Isso aqui é importante porque os juros, tá, dos CRIs, eles são contados, eles são computados de forma diária. Então, quanto menos dias úteis, menos receitas de juros aquele CRI vai proporcionar ao fundo. Tanto que, se nós formos verificar aqui a linha de juros novamente, a gente percebe que houve aqui uma redução de aproximadamente R$ 400 mil, né? Já aqui no mês de maio, a gente percebe que houve quase a mesma quantidade de dias úteis, né? E ele apresentou aí algo muito próximo de 7 milhões, que foi o que ele tinha registrado no mês de março, tá? Então é importante entender que os dias úteis influenciam diretamente no resultado de juros aí dos fundos imobiliários. Bom, vindo aqui para o mês de maio, né, já antecipei aqui a análise dos juros, a gente tem aqui a correção monetária se manteve estável, né, um pouquinho abaixo aqui do mês de abril, R$ 5 milhões e 600 mil. O resultado foi de 12.400 e foi distribuído 12.300, tá? Ou seja, foi feita uma pequena reservinha aqui, né, quase irrisória aí, de R$ 80 mil aí aproximadamente, tá? Por fim, pessoal, comparando aqui o resultado total do ano, tá? Do ano, ou seja, de janeiro a maio, a gente percebe que o fundo ele está bastante equilibrado, né? Ele teve aí um resultado de 59,5 milhões de reais e distribuiu 59,1. Ou seja, pessoal, para compor o resultado que ele deve anunciar aí referente ao mês de junho, o fundo dispõe aí aproximadamente aí de 380, 400 mil reais de reservas acumuladas referentes ao primeiro semestre desse ano, tá? Então, assim, não é um valor tão alto, né? Perceba que, por exemplo, aqui no caso do mês de abril, o fundo utilizou cerca de 900 mil reais de reserva, né? Quase R$ 1 milhão. Então, assim, 400 mil reais vai dar um respiro para o que o fundo pode entregar aí no mês de junho, tá? E tem um outro porém também que eu preciso falar para vocês para finalizar o vídeo, que é justamente a referência que a correção monetária deste fundo aqui faz. Percebam que é M-2, ou seja, a correção monetária ele faz sempre referência a 2 meses anteriores. Por exemplo, o mês de maio, ele utilizou aqui o IPCA do mês de março, que foi de 0,71. E o mês de junho vai utilizar como referência o IPCA do mês de abril. E aí eu trago para vocês aqui a tabelinha do IPCA que nós tivemos, né, da variação do IPCA aí dos últimos meses. Veja que em relação ao mês de março, né, que foi o que ele utilizou para distribuir o rendimento de maio, foi 0,71. Já o próximo rendimento vai se basear numa correção monetária de 0,61, né? Ou seja, um rendimento um pouco abaixo do que ele apresentou aí no mês de março, tá? Aliás, no mês de maio, que faz referente a março. Então a gente pode esperar uma receita aqui de correção monetária levemente menor, talvez aí na casa de 5 milhões, 5 milhões e 100, tá? Alguma coisa aí neste contexto. Ou seja, galera, considerando essa pequena redução aí na correção monetária que deve ocorrer no mês de junho, considerando que o mês de junho tem 22 dias úteis, assim como o mês de maio, tá? Eu acredito que este fundo aqui tenha um resultado muito próximo de 13 milhões de reais, né? Porque a correção monetária vai acabar se compensando, vamos dizer assim, por conta do número de dias úteis que o mês de junho possui. Então, essa linha aqui de juros deve se manter na casa aí dos 7 milhões, 6,9, 7 milhões. A correção deve cair aí para 5,1, acredito eu. Talvez aí 5,2, né?
considerando que ele deva manter a média de negociação que ele teve aí ao longo de 2023, né? Veja que foi um pouquinho acima aí de 1.300.000 a média, sobretudo puxado para cima aí por conta do mês de março, né? Então jogando aí uma negociação na casa de R$ 1 milhão, lembrando que essa é uma receita não recorrente, então pode muito bem zerar, tá? Pode ser que em junho essa receita não exista. Isso aqui impactaria aí, acredito eu, na casa aí de 5 até 10 centavos no rendimento a ser distribuído por cota, tá? Mas vamos manter essa média aqui de R$ 1 milhão e considerando aí os 400 mil que ele tem de reservas aí do primeiro semestre, então ele meio que vai empatar, né? Então eu acredito num rendimento muito parecido com o que ele entregou no mês de maio. Então se a correção monetária vai cair um pouquinho, a linha de juros deve se manter na casa aí do 6,97, tem R$ 400 mil de reserva para utilizar e, claro, considerando aí, mais uma vez, a negociação na casa de R$ 1 milhão, tá? Pessoal, eu acredito no rendimento entre R$ 1 e R$ 1,10, tá? Ficaria muito surpreso se viesse algo abaixo de R$ 1 e ficaria muito surpreso também se viesse algo acima de R$ 1,10, R$ 1,12. Para mim já seria o teto aí desse fundo para esse mês de junho, sobretudo por conta da correção monetária. Lembrando que o mês de julho tende até a ser um pouquinho pior, porque como ele vai utilizar o IPCA do mês de maio, só trazendo para vocês novamente aqui, percebam que foi de 0,23, né? Foi bem menor. Então essa receita de correção monetária aqui do mês de julho, aí eu já estou conjecturando para daqui 2 meses, né, pessoal? Deve ser até um pouquinho menor, na casa aí de 4 milhões, 4 milhões e 200, tá? Mas em relação ao mês de junho, a minha aposta é em R$ 1 e R$ 1,10, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva, deixa o seu like aí, dá aquela moral pra gente e não se esquece de me seguir no Instagram, tá? Prometo bastante conteúdo bem interessante para vocês acompanharem lá. Valeu!